Oi, olha, a gente sabe que a faculdade de medicina é uma jornada em tanto, né? Por isso, hoje, vamos mergulhar em 5 conselhos que são fundamentais. Pensa nisso como um guia prático para navegar por essa fase e já começar a construir uma carreira de sucesso. E o nosso ponto de partida é exatamente essa reflexão. Esses conselhos que vamos ver aqui vêm da experiência de quem já trilhou esse caminho todo e sentiu na pele a falta de uma orientação assim. A ideia é justamente oferecer um mapa que não existia antes. Então, o nosso papo hoje vai ser dividido em 3 grandes áreas. Primeiro, a gente vai falar sobre os desafios sociais. Depois, sobre uma estratégia de estudo que funciona de verdade. E, por fim, como montar um currículo matador desde o comecinho do curso. Beleza? Vamos começar então pela parte social que, olha, às vezes é tão difícil quanto as provas, né? O foco aqui vai ser em 2 armadilhas bem comuns. Aquela mania de se comparar com todo mundo e o desafio de equilibrar as festas com os livros. A primeira dica pode até soar meio batida, um clichê mesmo, mas é a base de tudo. Não se comparar com os outros. Na faculdade de medicina, isso vira praticamente uma regra de ouro para manter a saúde mental em dia e não perder o foco. Mas por que essa comparação é tão perigosa, especialmente na medicina? É simples. A faculdade junta gente de tudo quanto é canto com realidades de vida completamente diferentes. E essas diferenças aparecem em tudo, sabe? É no carro que a pessoa tem, na roupa que veste, nas festas que vai, até no material. Livro importado, estetoscópio da moda. Tentar acompanhar um padrão que não é o seu é a receita perfeita para a frustração. E o resultado disso? Bom, as consequências são bem sérias, sabe? A pessoa acaba se sentindo inferior, às vezes força a barra com os pais para ter o que não pode, ou pior, acaba se isolando. O mais importante é entender a sua própria realidade, os seus limites e não se forçar a caber numa caixinha que não é a sua. E falando em vida social, isso já emenda na nossa segunda armadilha. A gente sabe que networking é importante, mas e as festas? Onde é que fica o limite? Olha só essa frase, que resume tudo com uma sinceridade que chega a ser engraçada. A liberdade da faculdade é uma tentação, né? E é muito fácil passar do ponto. Quem viveu isso intensamente com muita festa e viagem até admite que foi bom, mas reconhece que o excesso teve um preço. Então, fica aqui o segundo conselho. Moderação é tudo. Porque exagerar na festa significa que depois vai ter que correr o dobro para recuperar a matéria. E tem mais uma coisa importante. A imagem que se constrói na faculdade pode sim impactar a carreira lá na frente, principalmente para quem pensa em trabalhar na mesma cidade onde estudou. Ok, vamos mudar de assunto agora. A gente vai entrar na nossa segunda parte, estratégia de estudo. Mas não é qualquer estratégia não. A ideia aqui é ir muito além da teoria, é desenvolver habilidades que, na prática, salvam vidas. E aqui vem a terceira dica, que é fundamental. É preciso dar prioridade para aprender aquelas habilidades práticas, sabe? Aquelas que muitas vezes a faculdade deixa meio de lado. Coisas como medicina intensiva, protocolos de emergência como ATLS e ACLS, que são cruciais, e procedimentos como intubação e acesso venoso central. E por que isso é tão importante? Porque a falta dessas habilidades tem consequências seríssimas. Não é só sobre fechar portas no mercado de trabalho, é sobre colocar a vida de um paciente em risco. Sem dominar essas técnicas, fica praticamente impossível trabalhar num pronto-socorro ou numa UTI, por exemplo. Beleza, vamos para a quarta dica. Essa é sobre o jeito mais inteligente de estudar para as provas de residência. A estratégia que funciona mesmo é dividir o tempo. Metade do tempo para teoria, lendo, assistindo aula, e a outra metade para a prática, ou seja, resolvendo questões, fazendo simulado. É essa prática que faz a gente entender como as bancas pensam de verdade. E aí, para botar em prática essa metade do tempo de fazer exercício, uma ferramenta que ajuda demais é o medcob.com.br. Para quem é estudante e quer levar a preparação a sério de verdade, vale muito a pena dar uma olhada no site e baixar o aplicativo. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com prova de tudo quanto é instituição, questões comentadas, resumos, aulas, flashcards, tudo pronto para revisar onde e quando quiser. É o tipo de coisa perfeita para cumprir essa meta dos 50% de prática. E agora a gente chega na nossa última parte, mas não menos importante. A quinta e última dica é sobre o currículo. Ele pode ser o que define a aprovação ou não na residência, sabia? E o grande segredo aqui é o planejamento, começando lá no primeiro dia de aula. E aqui tem uma sacada que, olha, muita gente não se liga. As coisas que a gente coloca no currículo têm prazo de validade. É isso mesmo. Aquilo que se faz lá no começo do curso pode perder o valor ou até não valer mais nada quando chega a hora da prova de residência. O valor das atividades vai caindo com o passar do tempo. Por isso, a estratégia tem que ser pensada, tem que ser intencional. O passo a passo é bem claro.
Primeiro, pesquisar os editais dos programas de residência que são o seu sonho. Segundo, ver quais atividades dão mais pontos. Terceiro, checar esse prazo de validade de cada uma delas. E por último, distribuir essas atividades ao longo do curso, para chegar no final com a pontuação máxima. Bom, e com isso, a gente chega no final do nosso papo. Depois de passar por cada uma dessas dicas, dá para resumir tudo como se fosse um guia para fugir das 5 grandes armadilhas da formação médica. No fim das contas, a gente falou aqui de 5 grandes pontos de atenção, 5 armadilhas que podem atrapalhar e muito a carreira de um futuro médico. A da comparação social, a do excesso de festa, a de não focar nas habilidades práticas, a de usar um método de estudo que não funciona e, por fim, a de não ter estratégia nenhuma para o currículo. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para todo mundo pensar. De todos esses conselhos, qual deles, se fosse seguido à risca desde o primeiro dia de faculdade, teria o poder de mudar completamente a trajetória de um profissional? Fica aí a reflexão. Até a próxima.